Olá! Hoje eu estou aqui para poder falar sobre solteiro, a palavra solteiro. Uma vida que homens e mulheres adolescentes estão vivendo a época de serem solteiros. Sabe, nesse mundo, Nesse mundo não, né? Na verdade, se a gente for no Google e pesquisar o significado de solteiro em hebraico, em grego, a gente vai ver que solteiro significa inteiro. Deus te fez inteiro. Mas, se você pegar no Google e pesquisar o significado de solteiro, pode ser que apareça que solteiro significa uma pessoa que não tem um relacionamento, ou seja, uma pessoa que não namora, que não está noivo, que não tem marido ou esposa, uma pessoa que não está em uma união estável, que não está casado. É uma pessoa que vive sozinha, sem estar em um relacionamento conjugal. Apesar de que se faz um certo sentido, né, você assimilar que solteiro significa verdadeiramente isso, você estar sozinho e não ter um relacionamento conjugal, em hebraico, que diz que solteiro significa inteiro, que Deus te fez inteiro. Eu vou colocar aqui embaixo, depois desse vídeo, o texto em que diz isso, o significado de solteiro em hebraico. Eu pego a palavra em hebraico porque, como nós sabemos, antes de existir esse outro lado do mundo, né, onde está o Brasil, os Estados Unidos, Canadá e tudo mais, na época lá de Jesus Cristo e antes mesmo de Jesus Cristo, existia, na verdade, apenas uma parte do mundo povoada, que era a Grécia, Roma, Ásia. Tanto é que na Bíblia Sagrada esses nomes são citados, né? Essas cidades são citadas, esses continentes são citados. E hebraico é a origem da palavra, hebraico é a origem da comunicação, das falas. Eu digo isso porque muitas coisas que temos em português, em inglês e tudo mais tem uma origem hebraica porque veio a palavra do hebraico e foi traduzida para outras línguas. Então, eu estou aqui para conversar com você sobre a questão da palavra solteiro, o verdadeiro significado de solteiro, que significa inteiro. Deus te fez para ser uma pessoa inteira. Deus fez você inteiro. Você é completo já. Você não é a metade de uma laranja que está na busca da metade de outra da laranja para então você ser uma laranja. Não. Você é uma laranja completa. E se você busca um relacionamento, saiba que você está buscando um relacionamento com uma outra pessoa que já é uma laranja completa. E duas laranjas que estão juntas elas decidem espremer a si mesmas para dar o suco. Ou seja, uma laranja, que no caso é você, a outra laranja, que no caso é a pessoa que você busca se relacionar. Vocês dois irão se espremer, ou seja, vocês dois irão fazer escolhas que são necessárias para que o relacionamento esteja bem. Vocês dois irão fazer escolhas, irão fazer renúncias em prol de investir no relacionamento. Vocês dois, no dia a dia, irão escolher o que deve ser feito em prol de permanecer e deixar com que a relação esteja saudável e não seja uma relação que aos poucos se torne tóxica.
Então, você é uma laranja, você busca uma outra laranja, juntos essas duas laranjas espremem, elas decidem, elas fazem renúncias, elas fazem escolhas não para si próprias, mas sim para o bem do relacionamento, e juntas elas se tornam um suco, que no caso é o relacionamento. Então, assim, ser solteiro, saiba que você já é inteiro. Você não precisa viver uma vida onde você pensa que você não é completo, que você é alguém que precisa de outra pessoa do seu lado para poder sentir que está vivendo uma vida plena, uma vida inteira, uma vida onde você está completo, preenchido, porque agora você tem alguém do seu lado. Não. Ser solteiro é ser inteiro. Você já é completo. Você já é completa. Você já é. Deus te fez para ser inteiro. Deus fez todas as coisas dentro de você e você não precisa buscar ao mundo. Você não precisa buscar em pessoas. Deus, Ele é um Deus que te fez inteiro. Deus já te preencheu, Deus já te deu tudo, Deus já fez em você todas as coisas que eram necessárias. Então, um relacionamento é apenas uma complementação. Um relacionamento é apenas para que você possa se relacionar de forma saudável e criar uma família saudável, em uma relação onde os dois estão tementes a Deus, os dois estão buscando a Deus, os dois estão fazendo escolhas e decisões em prol de manter a relação. Para você que é homem, para você que é mulher e está buscando uma relação, saiba que você, antes de buscar um marido ou uma esposa, você tem que buscar a Deus, porque Deus, Ele vai saber exatamente o que você precisa. Deus vai saber exatamente que tipo de pessoa vai combinar com você. Deus, Ele vê o futuro, então Ele sabe qual é o homem ou a mulher que você deve se relacionar. Antes de você buscar uma relação, busque a Deus, porque Ele vai te guiar, Ele vai te direcionar, Ele vai fazer com que você possa ter uma relação onde você não irá viver coisas tóxicas e onde você também não será frustrado. Deus, Ele sabe quem é a pessoa certa para você. Então busque primeiramente a Deus. E quando buscar a Deus, não fique desesperado, implorando a Deus que Ele te dê a esposa ou o marido para que você possa ter relação sexual, possa postar nos stories que você tem um marido ou uma esposa, para que você possa dizer que você é casado e não mais solteiro. Não busque a Deus apenas para isso. Quando buscar a presença de Deus, não busque a presença de Deus e fica ali de forma desesperada, querendo que Deus te dê um relacionamento. Não, busque a Deus, ore a Deus pelo homem, pela mulher, para que tenha uma relação saudável e descanse o seu coração. Desfrute da fase que você está passando de forma verdadeira.
Desfrute da fase que você está passando na presença de Deus, sem que no fundo do seu coração você fique murmurando a Deus, falando que Ele não te dá um relacionamento e que Ele está demorando e que Ele não está fazendo certo na sua vida, já que você busca Deus e Ele não te dá um relacionamento logo. Porque se você buscar a Deus e fazer esse tipo de coisa para ter um relacionamento, Deus não vai te dar nunca um relacionamento. Até porque também Deus está vendo que você vai fazer do relacionamento o teu ar de vida e por qualquer coisinha você vai querer se matar, por exemplo, por conta daquela relação. Então assim, eu sei que pode ser duro de estar ouvindo, né? Até porque também no mundo que nós vivemos hoje é muito comum e é muito natural que as pessoas elas vivem trocando de relacionamentos, elas vivem, como se diz, elas vivem sempre almejando um homem ou uma mulher no seu dia a dia para poder viver de status e dizer que está tudo bem na sua vida porque você tem um relacionamento. No mundo onde nós vivemos hoje em dia, o relacionamento ele está baseado em fotos na rede social e no sexo que a pessoa faz dentro de casa e no presente em data comemorativa. E não é isso. Por mais que você veja que os relacionamentos no mundo hoje em dia estão se baseando apenas nisso, em uma coisa, como se diz, tão rasa, porque o sexo e a foto na rede social não é tudo dentro do casamento, não é o 100% de um casamento, de uma relação saudável. Por mais que as relações no mundo hoje em dia sejam esse tipo de relacionamento rasos, não significa que você precisa buscar esse tipo de relacionamento raso. Não significa que você precisa desesperadamente ficar falando para Deus sobre o homem e a mulher que você quer para poder se casar, para poder se relacionar e você ficar em desespero e sempre ficar com o coração ansioso. E aí você vai para a presença de Deus para desfrutar de Deus, para orar a Deus e vive atribulado, ansioso, afobado, desesperado, de cabelo em pé, de cabelo branco, atrás de relacionamento, falando para Deus 24 horas disso. E no final das contas, na oração, numa vida com Deus, em um relacionamento com Deus, em uma conversa com Deus, buscando a presença de Deus, você resumiu nesse seu desespero e não conseguiu desfrutar de absolutamente nada. Não deu nada da presença de Deus, não conseguiu desfrutar absolutamente nada da presença de Deus. E não é isso que Deus tem para você. Deus, Ele tem todas as coisas preparadas para a tua vida. Ele está preparando o seu coração para poder recebê-la. E também está esperando o tempo correto de liberar na sua vida. Porque tudo que Deus tem preparado para a sua vida existe para um propósito divino aqui na Terra. Existe para você receber e também poder abençoar outra pessoa. Então Deus, Ele quer ensinar você, ensinar o seu coração, falar no seu coração que o casamento, o dinheiro, o serviço, as coisas que Deus tem para a tua vida, existe para um propósito. E para aqueles que leem a Bíblia Sagrada sabem que Deus, Ele é um Deus que se interessa por pessoas. Ele é um Deus que quer se relacionar com pessoas, que quer ver pessoas salvas, pessoas nos céus, pessoas que vivem uma vida livre do pecado,
uma vida livre de mentiras enganosas que Satanás lança, uma vida livre de você não mais ter que viver escravo do pecado, uma vida onde você vive dentro de um casamento, dentro de uma família bem estruturada, saudável, uma família unida, uma família feliz, uma família temente a Deus. Para quem lê a Bíblia Sagrada sabe que o propósito que Deus tem, que a vontade central do coração de Deus está em pessoas, em restaurar famílias, em curar pessoas, em trazer para as pessoas libertação para que elas não vivam mais enganadas pela mentira, não vivam mais escravas do pecado. Então, sim, o que Deus tem para você, que você está pedindo aí a Deus, um casamento, um serviço, uma faculdade, tudo que você pede a Deus e tudo que Deus quer te dar tem um propósito divino e que no final vai se resumir em pessoas e em ajudar pessoas, em livrar essas pessoas do mal, da mentira, da escravidão no pecado, de doenças, de enfermidades, livrá-las da pobreza. Sabe, Deus, ele é um Deus de propósito. Deus é um Deus que faz algo onde existe um propósito para aquilo estar acontecendo. Então você, quando busca Deus pedindo um relacionamento, entenda, Deus quer um casamento para você? Sim. No tempo de Deus? Sim. E existe um propósito para isso? Sim. Então comece a entender que existe um propósito. Comece a ler a Bíblia Sagrada e a compreender que um casamento existe um propósito. Que o salário alto que você ganha existe um propósito. Que o carro, que a casa que você tem, existe um propósito. E esse propósito sempre se resume em Deus querer te abençoar, para que você seja abençoado e possa abençoar a si, a sua família e a outras pessoas. Porque nisso se resume um Deus de pessoas. Então, assim, comece a buscar a Deus sem tanto desespero e afobação e ansiedade dentro do seu coração, desesperado e desesperada por um relacionamento, por um casamento. Comece a buscar a Deus e a permitir que Deus converse com você e use uma pessoa para confirmar aquilo que Deus já falou ao seu coração, do propósito que Deus tem para a tua vida, do chamado que Deus tem para a tua vida, do porquê que você existe, porquê que você está aqui, existe um motivo. Qual é esse motivo? Deus quer te contar. Então abra o teu coração para ouvir. Eu sei que é muito difícil uma pessoa que é adolescente, uma pessoa que é jovem ou que tem 30 anos de idade, que está na vida da igreja e está buscando a Deus para poder ter um relacionamento, ouvir isso, porque geralmente uma pessoa que passa anos e anos na igreja e ainda não estar casada, ela fica frustrada, ela fica meio ansiosa, ela fica vendo adolescentes já casando e aí ela ficou, oh Deus, se esqueceu de mim, eu tô passando, eu tô avançando aqui na idade e você ainda não me deu o casamento. Sei que é difícil para os adolescentes viverem uma vida cristã, obedientes a Deus, sem se relacionarem com outra pessoa, já que os hormônios ficam à flor da pele na adolescência.
Mas por mais que é difícil, não é impossível. E por mais que você esteja buscando a Deus por um relacionamento, não baseie o teu relacionamento, o teu devocional, o teu tempo com Deus, o teu tempo na presença de Deus, apenas dizendo sobre casamento e mostrando o seu desespero e afobação e angústia por um casamento. Comece a ouvir Deus falar para você o porquê de você existir, qual que o que Deus quer fazer na sua vida e o que Deus quer usar você aqui nesse mundo para fazer para outra pessoa. Qual que é o propósito de Deus para você, para o tempo de agora? Sabe, ouvir isso de Deus é muito bom, porque assim você vai saber, eu existo porque Deus me chamou para fazer tal coisa com o intuito de. Eu existo porque Deus tem um propósito na minha vida de me usar para tal coisa. Eu existo nesse tempo porque nessa sociedade tem muita ansiedade, depressão, síndrome de pânico, pessoas se afundando no medo e vivendo enfermas. E Deus quer me usar para ser psicólogo, psiquiatra, para poder libertar essas pessoas dessas coisas, ajudar essas pessoas, ser luz na vida dessas pessoas. Eu existo porque Deus me planejou para isso. Eu nasci nesse século 21 porque Deus quer que eu viva tal coisa. Deus quer me levantar para ser voz nessa geração tão ansiosa. É muito bom você ouvir isso de Deus, porque você não vai ter um complexo de identidade. Você não vai ter uma identidade mal resolvida diante de Deus, de que você sabe que é filho de Deus, mas não sabe quem é verdadeiramente. Você lê na Bíblia Sagrada que você é princesa e príncipe de Deus, que você é um povo santo de Deus, mas a verdade é que você vive na terra com a identidade mal resolvida. Isso porque você não sabe o porquê que Deus te chamou, o porquê que Deus te salvou, o porquê que Deus te formou, o porquê que Deus te trouxe para esse mundo, para esse século, o porquê, qual que é o motivo, qual que é o propósito, qual que é o chamado nisso. E isso tudo você descobre em Deus, isso tudo você descobre em um relacionamento com Deus. Isso tudo você descobre quando você começa a viver uma vida com Deus, onde você ora pedindo as coisas que você quer, claro, com certeza, mas também você fica em silêncio para ouvir a voz de Deus e saber o que Ele quer para você. Sabe, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 21, 22, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E no capítulo 2, alguns versículos antes,
No versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nesse capítulo 2, no versículo 21 e 22, fala sobre Deus ter criado Eva da costela de Adão, porque Deus já quer mostrar e deixar bem esclarecido, deixar muito bem esclarecido que a mulher não foi feita para viver humilhada e debaixo dos pés do homem, onde o homem pisa nela, e o homem não foi feito para que a mulher pise em cima do homem e ela seja ali o centro de tudo, a mulher maravilhosa que dá conta de fazer tudo sozinha, sem homem nenhum, e o homem só serve para a mulher pisar em cima. Não. Deus formou Eva da costela de Adão já para mostrar que Adão e Eva, homem e mulher, estão lado a lado na visão de Deus. Deus não vê a mulher inferior e não vê o homem como superior. Deus não vê a mulher como a superior, soberana, que está em cima, e o homem inferior que está embaixo. Deus vê o homem e a mulher em papéis diferenciados, sim, porém, mesmo que em uma função diferenciada, eles dois são iguais diante de Deus. Estão lado a lado, nem por cima, nem por baixo. E Deus, nesse versículo 7 de capítulo 2 de Gênesis, aqui está falando sobre Deus ter criado o homem. Por que eu li o versículo 21 e 22 primeiro? Para mostrar que antes de Deus criar uma mulher para Adão, antes de Deus entregar um relacionamento para Adão, Adão foi criado e precisou viver uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Adão precisou viver sozinho, vivendo ali, desfrutando da presença de Deus, para saber que ele já é inteiro. Ele só precisa de Deus e Deus é suficiente. Um relacionamento com Deus basta. E Adão já era inteiro, já é inteiro. Ele não estava criado pela metade, precisando de uma mulher para se completar, porque algo faltava. Não, não e não. Adão já era inteiro. Deus criou Adão inteiro. E Adão, antes de ter Eva, Adão teve um relacionamento com Deus. E para quem for ler capítulo 2 de Gênesis, do verso 7 ao 21, 22, vai perceber que em nenhum momento Adão falou para Deus que queria uma esposa. Pelo contrário, foi Deus que disse: não é bom que o homem esteja só. Então Deus decidiu fazer uma adjuntora, uma auxiliadora. Só porque Deus deu essa palavra para a mulher de que ela seria feita para ser auxiliar, não significa que ela, como auxiliar, é alguém inferior e que está auxiliando alguém que está no alto, e ela é apenas uma auxiliar que está com, como se diz, com os créditos menores, que é alguém inferior, que é ali alguém que faz uma coisa pequenininha. Não, não e não. Não é isso que a Bíblia Sagrada fala a respeito da mulher adjuntora. Pelo contrário, em Provérbios 31, e eu faço questão de ler aqui ao vivo nesse vídeo,
para vocês Provérbios, achei aqui o capítulo 4 de Provérbios. Vamos lá no Provérbios 21, não. Provérbios 29. Provérbios 31. Ó, Provérbios 31. No versículo 10. A mulher virtuosa. Aleph, mulher virtuosa, quem a achará? Ponto de interrogação. O seu valor muito excede ao de rubis. Bet, o coração do seu marido está nela tão confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Na época, há muitos e muitos séculos atrás, mulheres que pegavam lã e linho para trabalhar com as suas mãos, para ali poder fazer casacos, né, para a época do frio, poder fazer roupas para si, para os filhos e marido, isso já era uma profissão denominada empreendedorismo. Uma mulher empresária, uma mulher dona de loja, uma mulher dona de grife, que tem ali as roupas fabricadas, que vende para ganhar o próprio dinheiro. E aqui em Provérbios 31, no verso 13, já está especificando a mulher que não é apenas uma mulher que trabalha dentro de casa, porque Deus criou a mulher só para fazer sexo com o marido, ter filhos, lavar a louça, limpar a casa, dormir e acordar. Não. Deus está explicitamente mostrando aqui a mulher que trabalha para fora, a mulher que ganha o próprio dinheiro, a mulher que é empreendedora, a mulher que é dona de uma loja de grife, de roupas. Acredito eu que linha de lã e linho sejam assim tecidos, né, da época que devem valer uma grana boa. Até porque também, gente, para quem hoje em dia compra, por exemplo, um edredom de lã, um edredom ali de linho, deve saber bem que não custa barato nas lojas e talvez você encontre um preço mais barato ali no Mercado Livre ou no Amazon, que a internet fica mais em conta para comprar em edredom, né? Mas assim, sabe que esse tipo de lã, linho, são tecidos careiros, né? Então, pouco a mulher aqui não deve estar ganhando. Ela deve estar ganhando e ganhando muito. Eu quis especificar essa questão de Provérbios 31, onde a mulher trabalha para fora, já que o feminismo luta muito nessa questão de que trazer para a mulher o serviço, essa liberdade dela poder trabalhar para fora e ter a independência financeira. Saiba que isso já vem de Provérbios 31, saiba que Deus já é um Deus que usou a vida de alguma pessoa que foi cheia do Espírito Santo e na hora de escrever Provérbios, Deus quis usar essa pessoa para escrever e, como se diz, deixar de forma explícita a mulher que trabalha para fora, que tem o próprio salário, que tem a própria independência financeira, que Deus vê isso na mulher sim, deseja isso para a mulher sim, e Deus, antes do feminismo, Deus já estava se importando sim com essa questão da mulher trabalhar para fora. Tanto que aqui em Provérbios 31,
já está descrito. E Provérbios 31 e Provérbios, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, e Salomão, para escrever, ele foi inspirado por Deus. Foi cheio do Espírito Santo para poder escrever aquilo que Deus queria, para que a gente pudesse ter um parâmetro de Deus aqui na terra. Enfim, voltando ao assunto. É como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Gente, a mulher aqui já tá o quê? Andando no navio para trazer o pãozinho, andando no mar. Hoje em dia tem gente que gasta 50 mil para fazer cruzeiro, ou então 20 mil para fazer um cruzeiro e parcela em 20 vezes, 12 vezes, e depois de 2 anos pagando parcelado os 20 mil do cruzeiro, viaja no cruzeiro para ficar em alto mar, e aqui a mulher já está andando de navio. Gente, que coisa chique! Certamente essa mulher não é pobre. Certamente essa mulher não é pobre, porque que tipo de mulher pobre andaria de navio? Oh, Deus! Gente, me desculpa, me desculpa, mas é porque tá um pouco difícil de segurar a risada. Eu comecei aqui com a questão de solteiro, né? Aí eu fui para a questão de identidade, da pessoa buscar identidade em Deus e saber por que ela existe. E agora eu tô falando de Provérbios 31 para dizer que Deus vê sim a mulher como a mulher que trabalha para fora. Deus vê sim a mulher como sendo uma mulher que está do lado do homem, não a mulher que fica humilhada, vivendo de migalhas, e nem a mulher superior que pisa em cima do homem para ser alguém. Não é isso que Deus vê. Então é por isso que eu tô lendo Provérbios 31, para que vocês saibam que dentro da Bíblia Sagrada já existe sim versículos e capítulos que falam sobre a questão da mulher que vive empoderada, da mulher que vive e trabalha para fora, a mulher casada, a mulher que reina, a mulher que desfruta. E aqui eu acho que a mulher está desfrutando muito bem, porque andar de navio naquela época, acredito eu, que deve ser coisa cara. O barquinho a gente até entende, né? É o barco assim onde Pedro usava para poder pescar peixe, mas navio naquela época deveria custar um tostão de dinheiro para a pessoa andar. Enfim, levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Gente, essa mulher tem condição de pagar a empregada. Distribuir a tarefa da casa às suas servas. A mulher tem dinheiro para pagar a empregada, gente. Deus aqui em Provérbios 31 está especificando que Deus, além de querer que a mulher seja uma mulher que trabalha para fora, para ela ter o salário dela, porque nós gostamos disso, tanto que nas décadas de 70, 80, 90 surgiu a onda de feminismo para poder dar o direito da mulher ao voto, trabalhar para fora e etc e tal. Deus também vê a mulher andando de navio. Não é barquinho não, é navio. E agora Deus está especificando aqui que a mulher distribui as tarefas de casa para servas. Servas naquela época é conhecido hoje em dia pela palavra empregada, ou então, como se diz, a secretária do lar. E para pagar a secretária do lar, para pagar a diarista, para pagar a empregada, é dinheiro, minha filha. Porque hoje em dia, no tempo de hoje, empregada custa caro. A mulher aqui é rica, meu Deus. Eu quero ser a mulher de Provérbios, porque essa mulher aqui é rica. Eu quero chegar nesse patamar, amém. Aleluia, amém. Vamos lá. Avalia
uma propriedade e adquire-a. Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus. Avalia uma propriedade e adquire. Propriedade hoje em dia é conhecido como o quê? Apartamento, casa, lote, carro. Gente, aquela mulher estava avaliando que tipo de casa ela ia querer para poder adquirir, ou seja, para poder comprar, ela tinha dinheiro para comprar casa. Me perdoa por estar rindo, mas aqui... Oh, Deus. Eu quero tanto ser mulher de Provérbios, gente, porque a mulher tem dinheiro para comprar casa. Não tá escrevendo, e a mulher pediu pro marido dinheiro para comprar uma casa. Não tá escrito, e a mulher precisou, como se diz, precisou fazer um consórcio, precisou fazer um financiamento em 35 anos para adquirir uma propriedade. Já está falando, e ela avaliou a propriedade para adquirir. Gente, assim é o que já tem o dinheiro na mão para comprar. Ou seja, essa mulher aqui, minha filha, não é pobre não. Não é não, ela vive vida de rica mesmo. Pega em Provérbios 31, a partir do verso 10, e medita na questão da mulher a mulher virtuosa. Que essa mulher virtuosa é a mulher que tem uma família, tem o próprio salário, anda de navio, tem dinheiro para adquirir propriedade, é uma mulher formosa, é uma mulher de honra, é uma mulher digna de louvor. Você se comporta no dia a dia para ser o tipo de mulher que as pessoas louvarão seu nome falando bem de você, desejarão ter uma vida semelhante à tua por ver que você vive de forma tão abundante. Eu quero ser assim, amém. Avalia uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos, veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços, prova e vê que é boa sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as palmas de suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de roupa dobrada. Faz para si cobertas de tapeçaria, a sua veste é de linho fino e púrpura. Conhece o marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a glória são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Desculpa, gente, é que hoje eu não trouxe água. Muitas filhas procederão virtuosamente, porém tu és de todas as mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Aqui, quando eu falei sobre a questão de Gênesis capítulo 2, de que Deus criou a mulher da costela de Adão para fazer com que a mulher fosse o tipo de mulher auxiliadora, mas queria viver lado a lado com o homem e o homem lado a lado com a mulher. Os dois em papéis diferenciados, porém são iguais perante a Deus e também não vivem
um no superior e o outro inferior, ou um no superior e o outro inferior. Não, lado a lado. E também quis falar sobre a questão da mulher virtuosa, dela ser uma mulher próspera, uma mulher financeiramente independente, para que vocês pudessem saber que na Bíblia já defende essa questão da mulher ter uma independência financeira, para que se ela precisar comprar, por exemplo, uma roupa íntima, precisar comprar um brinco, precisar fazer sobrancelha, precisar comprar um picolé de R$2, ter que ficar pedindo sempre o dinheiro para o marido, porque ela não tem nada. Não, Deus já mostra essa questão da mulher empoderada, a que tem uma independência financeira, a mulher de prestígio, a mulher honrosa, a mulher rica, a mulher que tem dinheiro para pagar mais de uma empregada dentro da sua casa. E eu gostaria muito que nesse vídeo, por mais que ele tenha ficado um pouco longo, que você ouvisse com atenção e que você buscasse ali em Gênesis 2 e em Provérbios 31, que foram os 2 capítulos da Bíblia Sagrada que eu puxei para poder falar essa palavra para vocês. Eu sei que começou no começo, deu explicando a questão do significado, a origem do significado solteiro. E durante esses minutos, o Espírito Santo foi me conduzindo a explicar outras coisas, mas assim, acredito que ouvindo você aí na sua casa, no silêncio, você não ficará confuso com essa palavra, você não irá se perder na palavra, pelo contrário, no silêncio que você estiver ouvindo essa palavra, você será abençoado, abençoada. Amém.